No vídeo de hoje vou lhe dar razões porque sou aniquilacionista. No vídeo de hoje vou lhe dar motivos para que você acredite na aniquilação dos ímpios e mostrar o porquê o Dr. Carlos Vailate está equivocado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo, mestrando em teologia e o meu objetivo nesse canal é te ajudar a entender a Bíblia de maneira simples e descomplicada. No vídeo de hoje eu vou trabalhar os argumentos que o Dr. Vailate levanta contra a teoria ou a tese, a crença da aniquilação. Nós acreditamos que quando Jesus der a sentença final, os ímpios serão aniquilados, serão destruídos para sempre, e não haverá um tormento eterno, assim como advoga o Dr. Vailate. Esse vídeo não é contra a pessoa dele, pelo contrário, aqui vai meu elogio, né, pela educação, pela sensatez que ele tem tido nos debates e como ele tem trabalhado a apologética aqui no Brasil. Ele é um exemplo para ser seguido. Infelizmente, outros protestantes, outros evangélicos não trabalham desse jeito, né? Eles preferem atacar mais a pessoa do que discordar do argumento. E falando em discordar em argumento, eu quero convidar você a assistir este vídeo aqui, o nosso último vídeo aqui do canal, onde trabalhei uma resposta ao Iago Martins. Esse vídeo ficou muito bom, deu muito trabalho, mas lá você vai encontrar respostas do porquê nós entendemos que o decálogo, a lei de Deus, ela permanece e que as leis cerimoniais elas foram realmente cumpridas em Cristo, diferente do argumento do Iago que diz que tudo, né, tudo foi abolido e que não existe mais lei normativa no Novo Testamento e que nós não precisamos do Antigo Testamento como algo normativo. Dá uma conferida lá, porque aquele vídeo está interessante, assim, tem muitos conteúdos que vão te ajudar a compreender mais essa questão de continuidade da lei, se ela é eterna ou não. Dá uma conferida lá. E eu já estou de malas prontas porque esse final de semana estarei lá em Goiânia, num acampamento de verão. Se você quer ter a presença do Adriano Cecílio, fazendo algum tipo de palestra, apresentação, semana de oração, final de semana com Deus, então aqui no link, aqui na descrição, tem um link com um contato para você marcar uma agenda comigo, ok? E também, se você quer adquirir o nosso curso Apocalipse Revelado com precinho especial, dá uma conferida aqui, entra lá na plataforma e faça a sua aquisição. Eu vou dar as minhas respostas aqui desse vídeo e eu preparei um PDF e você pode baixar esse PDF gratuitamente entrando lá na plataforma Minuto Profético Academy. É só digitar minutoprofético.com e você entra lá, se registra, entra na plataforma e tem um módulo grátis onde você pode baixar o PDF e outros PDFs que estão lá, materiais, gratuitamente. Aproveita. Vamos agora reagir ao vídeo do pastor Dr. Carlos Vailate, onde ele afirma que a teoria, a crença da aniquilação não é bíblica. Esse vídeo é um Reels que me mandaram e já faz um tempo, e eu tentando aí ver um momento para eu poder gravar. Então assim, vamos ouvir e por partes a gente vai tentar responder aqui, beleza? Então, vou colocar na tela para vocês aí. Quanto à questão do aniquilacionismo, a primeira razão pela qual eu não sou aniquilacionista é a razão bíblica. Existem vários textos bíblicos que, ao descreverem a condição dos ímpios após a sua morte, os retratam não como indivíduos aniquilados, mas como pessoas que estão experimentando vergonha e ou sofrimento eternos. Por exemplo, Daniel 12:2, Mateus 18:8, Mateus 25, versículos 41 e 46, Marcos 9, 43 a 48, Lucas 16, versículos 22, parte B a 24, 2 Tessalonicenses 1, versículos 5 a 10, 2 Pedro 2:9, Judas, versículos 7 e 13, Apocalipse 14, versículos 9 a 11, Apocalipse 20, 10 a 15, entre outros. Então, rapidamente, vou passar pelos versos que ele usou e fazer algumas colocações. Vai aparecer aqui na tela os versos para você poder compreender melhor, tá certo? Então, vamos lá, rapidinho aqui, ó. Pensando então em todos os versos que ele mencionou aqui, vou passar rapidinho. Daniel capítulo 12, verso 2, que ele fala sobre a ressurreição.
O texto diz que eles estão dormindo no pó e que eles ressuscitarão. Então é um resultado final. Não é que as pessoas estão aguardando até hoje lá, esperando lá, consciente. Né? Interessante, diz que eles estão dormindo no pó da terra. Daniel menciona o sono da morte, algo que o pastor não quer aceitar. Depois Jesus vai mencionar o sono da morte. Também ele não quer aceitar. Depois Paulo fala que muitos que estão dormindo ressuscitarão. Então, também Paulo fala sobre o sono da morte, mas o pastor, ele não quer aceitar que o sono da morte é algo bíblico, né? É bíblico. Muito bem. Depois ele fala sobre o fogo eterno. Esse fogo eterno não é o fogo em si que é eterno, mas o efeito dele é eterno. Lembra de Sodoma e Gomorra, que caiu fogo do céu, fogo eterno, e Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje lá. Então não faz sentido. É a consequência desse fogo que é eterno, tá? Então, ele usou esse texto, mas para mim tem mais a ver com a favor da aniquilação e contra esse estado consciente, né, e esse tormento eterno. Avançando, temos aí também o castigo eterno. Ali fala que quando Jesus voltar, uns vão para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Mas você tem que entender o seguinte, que o adjetivo aqui, eterno, ele está dando uma qualidade para a vida. Vida é um estado, uma experiência contínua. É uma experiência que as pessoas estão continuamente sentindo, vivendo. Agora, o tormento ou o castigo, no caso aqui, ele é uma consequência eterna, porque morte é o contrário de vida. Vida é a ação contínua de experiência. Uma vez que essa experiência termina, a pessoa não sente mais. Isso a Bíblia diz, que os mortos não louvam, que no além não tem obra nenhuma, que não tem sentimento, não tem dor, não tem alegria. Né? O próprio Salomão falava já isso, né? O Salmo também diz sobre isso. Então, percebe o seguinte, que o castigo é veredito com efeito eterno. A Bíblia define o salário do pecado como morte, não uma vida em sofrimento. Percebe? Então, morte é o salário do pecado. Vida eterna é o salário de quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Né? Morte eterna é a segunda morte. E aqui é muito importante, porque vocês vão perceber que no vídeo ele vai fazer uma confusão. Né? Porque nós cremos que essa primeira morte, tanto os fiéis como os ímpios passam. Essa é a primeira morte, é um sono. Um sono. As pessoas estão dormindo e depois vão acordar, serão ressuscitadas. Agora, a segunda morte, a aniquilação preparada para os ímpios, será irreversível, não tem mais ressurreição. Porque tanto os ímpios como os fiéis, eles vão ressuscitar. Os fiéis na primeira ressurreição. Os infiéis na segunda ressurreição. Primeiro são os fiéis, depois são os infiéis. Ambos vão ter consequências eternas. Uns que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, qual é a consequência eterna? Viver eternamente. Qual é a consequência eterna dos ímpios? Morte, extinção, aniquilação. É simples assim. Né? Continuando. Outra questão, ele usa a parábola. Né? A parábola do rico e Lázaro, gente, é uma lição. É uma lição em que Jesus está tentando dizer o seguinte, olha, enquanto o rico estava vivo, ele devia ter ajudado Lázaro, mas ele não ajudou Lázaro. Agora não pensem vocês que lá no além vocês vão poder reverter essa situação, porque existe uma história antiga em que era possível a pessoa morrer e depois revertia, e Jesus estava usando essa história. Eu até mostrei uma vez aqui num vídeo que eu gravei um tempo atrás sobre isso. Só que a lição é que, enquanto há vida, nós devemos praticar as boas obras. E o rico não fez isso. Só que na cabeça do rico, quando ele chegou lá, ele falou assim, olha, então, o Abraão, pede pro Lázaro, manda o Lázaro, né, ir lá e falar com meus parentes, porque quando eles verem o Lázaro ressuscitado, eles vão acreditar e vão mudar de vida. Né? E aí termina a parábola, gente, dizendo o seguinte, que aí tem a lição. Qual é a lição? Ó, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém. Então, assim, é ironia, né? Porque Jesus ressuscitou depois um Lázaro, e os líderes não acreditaram. Não acreditaram. Então a ideia aqui não é falar sobre vida após a morte, não é para falar sobre como que é o inferno, o paraíso, porque se a gente levar isso de maneira literal,
temos um problema, né? Porque o céu, o paraíso, o inferno, eles meio que se conversam ali, né? Tem um abismo que separa, um fica olhando para o outro, sabe? E todo mundo que morre vai para o seio de Abraão, né? Literalmente o seio de Abraão. Mas antes de Abraão existir, né? Para onde iam essas pessoas? Para que seio ia? Então, assim, não cabe usar esse texto para dizer de consciência após a morte. Isso é apenas uma história, uma parábola. Vamos lá rapidamente. Tessalonicenses está falando sobre destruição eterna. Destruição eterna. Eu não entendi porque ele usou esse texto aqui. Porque lá fala sobre destruição. E destruição não é preservar algo vivo, né? É destruir. Eterna qualifica a permanência, o resultado, não a duração do processo. Ele usa, segundo Pedro, ele gosta de usar esse texto, né? Que ele fala o seguinte, que reserva os injustos para o dia do juízo. Para ele, no entendimento dele, existe já um juízo pré-condenatório. Eu não sei de onde ele tirou isso. Porque a Bíblia diz de um juízo final, uma sentença final, lá em Apocalipse, que é o lago de fogo, a segunda morte. Mas para eles, existe um lugar onde os ímpios já estão sofrendo, se preparando para um tormento mais elevado ainda, né? Eu não sei de onde eles tiraram esse tipo de coisa, né? Outra coisa, se os ímpios já estão lá, nesse pré-condenação, né? E os salvos já estão na glória com Jesus. Então, meu Deus, me diga, para que ressurreição? Para que a volta de Jesus? Porque a Bíblia diz que a esperança do vivo é a ressurreição. É a ressurreição, não é já estar lá na glória, né? Eles usam textos de Paulo que não faz sentido o texto, né? Fora do contexto ali. Paulo não está falando que ele morrer, ele já é diretamente ao Pai, mas ele ia receber a coroa da vida quando Jesus voltasse, né? Muito bem, outro texto, rapidinho. Ele falou sobre Marcos, sobre o fogo que não se apaga e o verme que não morre. Quando você vai lá em Isaías, no capítulo 66, você vai ver o lixão de Jerusalém. Então as pessoas jogavam os cadáveres ali. Então era um lugar feio, né? E tinha um verme, os vermes comiam os cadáveres que estavam ali. Então Jesus, quando está falando de sofrimento, de punição, ele está falando desse lixão. As pessoas, os bandidos eram jogados ali, né? Os mortos eram jogados lá. E não tem quem pudesse limpar, pudesse resolver aquela situação. E aí então o pastor vai dizer que esse fogo que nunca apaga e o verme que não morre, olha só, vamos levar literalmente. Então realmente lá existe, Jesus falou de um fogo que não apaga e um verme que não morre. Pergunto, se você for lá naquela região, você vai encontrar isso? Não vai, porque não existe. O fogo, né, que ficava soltando gases ali daquele lixão, não tem mais gente lá, então o fogo não existe mais. O verme, né, enquanto existe cadáver, o verme vai comendo, chega um momento que acaba o cadáver, ele morre de fome. Então a ideia é a seguinte: o fogo que não se apaga é que enquanto ele não cumprir o seu propósito, ninguém pode apagar ele. O verme, enquanto não comer o cadáver, ninguém pode matar ele. Entende isso? Esse é o sentido. Não que existe um fogo que vai ficar queimando ou um verme que vai ficar comendo. Não faz sentido isso, né? Judas, né, sobre Sodoma e Gomorra, né, foi destruído com fogo eterno. Eles não estão lá pegando fogo até hoje, né? Não faz sentido. A consequência é eterna, não o fogo em si. O fogo só dura enquanto existir matéria, né? Apocalipse capítulo 14, 9, olha só, ele fala sobre o tormento. Ó, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. O que sobe? A interpretação do texto. Ó, o que sobe eternamente? É o tormento? Não, é a fumaça. A fumaça é o quê? A fumaça é a lembrança de um juízo, de algo que pegou fogo. Entende isso? É uma imagem profética, simbólica, para que as pessoas entendam que a fumaça ela vai permanecer eternamente, ou seja, a lembrança de um juízo que aconteceu. Então, não é o fogo, não é o tormento que vai ficar existindo, não, é a lembrança de que houve uma sentença, houve um juízo. Percebe? Então, é só ler o texto que vai perceber a mesma coisa, ó, tirado lá de Isaías 34, da cidade de Edom. Edom, cadê a fumaça? A fumaça é a lembrança, a gente lembra que ele foi destruído, mas cadê a cidade? Não existe mais, né? Outra coisa, Apocalipse capítulo 20, ó, o próprio texto explica, é a segunda morte. A morte é o oposto da vida. Se a morte significa vida consciente em sofrimento, o termo perde o sentido.
A Bíblia nunca redefine a morte como uma vida eterna de dor. O salário do pecado é a morte, é a inexistência de vida, não o sofrimento. Interessante que no mesmo texto, Apocalipse 20, diz que a morte é lançada no fogo de enxofre. A morte. A morte, o inferno, os anjos, os demônios, tudo é jogado lá e é aniquilado. É um caldeirão que destrói. Enquanto tiver matéria, vai consumir. Depois não existe mais. Né? Então, não entendo esses versos aí que ele usou. Né? Vamos assistir mais sobre o vídeo. O que o pastor diz aí? Vamos lá. A segunda razão pela qual eu não sou aniquilacionista é a razão imagética. Imagético significa aquilo que se expressa ou se exprime por meio de imagens. Pois bem, a Bíblia, quando ela se refere ao inferno, frequentemente ela o retrata com imagens vívidas relacionadas a noções de continuidade e não de aniquilação. Citemos apenas 3 dessas imagens bíblicas como exemplo. Primeira imagem, nós temos ali o fogo que nunca se apaga. Marcos 9, versículos 43, 44, 45, 46, 48. Segunda imagem. Então, o fogo ainda está consumindo? Se ele usou aquele como exemplo, e o fogo não está mais lá, pastor, já apagou, né? Ele vai usar outro, olha, já expliquei. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, Apocalipse 14, 11. E terceira imagem, o seu bicho nunca morre, Marcos 9, 44, 46 e 48. A terceira razão pela qual eu não sou aniquilacionista é a razão identitária antropológica. Em que sentido um ser humano que morre e que é aniquilado, isto é, que deixa de existir, em que sentido este indivíduo é a mesma pessoa que ressurgirá na ressurreição? A perspectiva aniquilacionista, a meu ver, é incapaz de provar a continuidade da personalidade entre a pessoa que morreu e aquela que será ressuscitada. Aliás, se o aniquilacionismo estiver certo, então não haverá ressurreição, mas haverá, isto sim, recriação. Então o termo deveria ser mudado. Não. Olha só a confusão que ele está dizendo. Ó. Ele está dizendo o seguinte, que quem morre agora é aniquilado. A gente não crê nisso, a gente crê no sono da morte, como a Bíblia diz. Então, doutor, presta atenção aqui, ó. Essa morte que todos estão passando agora é um sono, doutor. Assim como você deita para dormir, qualquer um deita para dormir, e quando acorda novamente, nós somos a mesma pessoa, é o que vai acontecer agora com a primeira e a segunda ressurreição. Não estamos falando da aniquilação, da segunda morte. Essa primeira morte, tem 2 mortes na Bíblia, doutor. Eu acho que o senhor sabe disso, né? Então, tentar agora confundir o ouvinte, né, com essa ideia não faz sentido. Ó. Então, olha só, eu sei que ele está fazendo isso, porque ele está preparando a cama para o próximo argumento, né? Então, ele está dizendo o seguinte, que quem morre agora, quem já morreu, foi aniquilado. E que aí, então, as pessoas agora estão sendo recriadas, serão recriadas para receber a sentença. A Bíblia não diz isso. Primeiro que a Bíblia não diz que eles foram aniquilados. Primeiro a Bíblia diz que eles estão dormindo no pó da terra e que ressuscitarão. Uns para receber a vida eterna e outros a morte eterna, a inexistência de vida. Quando você vai para o Apocalipse capítulo 20, diz que o mar deu os mortos, né? Todos os grandes, os pequenos estavam ali, todos os ímpios, eles voltam para receber a condenação, e eles voltam como o mesmo pensamento. Né? O Apocalipse capítulo 20, verso 7, diz que Satanás ele vai tentar juntar todo mundo ali para entrar em batalha com a Nova Jerusalém, que são os mortos que ressuscitaram, e eles ressuscitam com a mesma identidade de revolta, rebelião contra Deus. Então, assim, o senhor está usando um argumento que não existe, né? Nós não cremos dessa maneira. A primeira morte é um sono, a segunda morte é a aniquilação dos ímpios. Tá certo? Então vamos prosseguir. A quarta razão pela qual eu não sou aniquilacionista, e que tem total relação com a razão anterior, é a razão cristológica. Se o aniquilacionismo ele for verdadeiro, então nós temos um de 2 possíveis problemas cristológicos insolúveis e intransponíveis, a meu ver. Nossa. Ou o Deus homem Jesus deixou de existir, e nesse caso houve um colapso na Trindade entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, ou seja, durante esse tempo, a Trindade foi reduzida a uma biunidade. Só existiram o Pai e o Espírito Santo, visto que o Filho foi aniquilado. Ou a natureza humana de Jesus deixou de existir. E nesse segundo caso, então Jesus não ressuscitou, mas ele foi, digamos que, recriado por Deus ao terceiro dia. Isto é, houve uma segunda encarnação de Jesus, algo que a Bíblia não ensina. Então, a Bíblia não fala sobre 2 encarnações de Jesus, mas fala sobre uma única ressurreição de Jesus.
É incrível como ele tenta misturar. Você viu que ele falou que o argumento agora, a quarta, tem a ver com a terceira. Porque ele já errou na terceira, mas ele precisa errar na terceira para poder manter o argumento na quarta. Então vamos resumir aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte: ele está comparando, e aqui é um erro gravíssimo que ele está cometendo. Ele está comparando a morte do Messias, a morte vicária de Jesus Cristo, com a morte e a aniquilação dos ímpios. A Bíblia em nenhum momento diz que Jesus foi aniquilado na cruz. A Bíblia em nenhum momento diz que o Messias seria aniquilado, seria punido da mesma maneira, a mesma forma em que os ímpios. Porque o fogo foi preparado, o lago de fogo foi preparado para os demônios e para os ímpios. Agora sim, Jesus na cruz do Calvário, ele morre e ele foi ferido na carne. Isso está na Bíblia, pastor. Não sei se você já viu esse texto, mas eu vou mostrar aqui para o senhor. O texto é 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Olha como é muito claro isso aqui, ó. Diz o seguinte, ó: pois também Cristo morreu. Olha lá, está dizendo que Cristo morreu. Né? A Bíblia diz que Cristo morreu. Né? Uma única vez, aqui ó, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto, presta atenção aqui, pastor. Morto sim, aonde? Foi na divindade? Ele rompeu, ele separou, ele criou. A Bíblia não fala sobre isso. O Senhor está criando coisas. Né? Aqui há um silêncio. A gente não sabe o que aconteceu com a divindade dele. Dizer que Jesus, que o Deus morreu, eu vou contra a palavra. Eu vou contra a palavra porque Deus é imortal. Como ele pode morrer? Mas dizer que Deus não morreu é um silêncio. Eu não tenho isso. Eu tenho que Jesus foi ferido na carne. Diz aqui, ó, morto sim na carne, não no espírito. Mas assim, ó, mas vivificado no Espírito. Ele voltou à ressurreição, né? A ressurreição trouxe ele à vida. Então o Senhor está misturando as coisas para confundir as pessoas, né? Entenda que Jesus ele foi gerado pelo Espírito em Maria. E na cruz do Calvário, Jesus ele entrega o Espírito ao Pai. O mesmo processo que acontece comigo e com o Senhor e com outras pessoas que morrerão. Porque o fôlego, a centelha de vida, volta ao Pai, né? E o corpo permanece na terra até o Pai, né, Deus, chamar as pessoas para a vida novamente. Então não existe uma recriação, como o senhor está querendo dizer. Jesus não foi recriado, não houve uma reencarnação, algo parecido, não. O corpo de Jesus, o homem, permaneceu ali. Agora, e a divindade? Eu não sei. Eu não vou cair na tentação de querer tentar explicar o que a Bíblia fala que é um silêncio. Né? Então existem coisas na Bíblia que é um silêncio. Por exemplo, quem criou Deus? Não é um silêncio. Onde estava a divindade de Jesus na cruz? Não fala, não tenho nada ali. Agora diz que Jesus morreu. O lado humano, Jesus, a carne foi afetada, diz isso. Né? Agora a divindade, né? É que o problema aqui é o seguinte: ele está usando um falso dilema, né? Ele está querendo comparar a morte dos ímpios, a segunda morte, a aniquilação, para a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então vai dar nesta confusão. Então, para não aceitar o sono da morte, que quando as pessoas morrem estão dormindo, e que eles ressuscitarão quando Cristo voltar, e então terão o juízo, o acerto de contas, para ele defender toda essa questão de vida após a morte, consciência, pessoas já sofrendo em algum lugar, pessoas já salvas com Jesus lá na eternidade, e que as pessoas vão ficar sofrendo eternamente. Ele precisa então fazer esse malabarismo para dizer o seguinte: de que Jesus, a aniquilação não existe, porque Jesus não foi aniquilado na cruz. Assim, é estranho, para mim soa estranho uma pessoa com tanta classe, com tanto estudo, afirmar uma questão dessa, né? Eu acredito que ele precisa rever esses pontos, né? Porque eu não entendo. Eu não entendo alguém querer comparar a morte, a morte dos ímpios, né? A aniquilação, porque a aniquilação, gente, está ligada à segunda morte, à punição dos mortos, né? Dos ímpios. Agora, Cristo, na cruz, ele rende o Espírito ao Pai. É diferente, é um sacrifício voluntário. Tem uma diferença gritante, né? Então, o doutor, o pastor, ele erra ao querer defender
a vida após a morte, a consciência após a morte, o sofrimento eterno, o tormento eterno, e ele fere vários princípios bíblicos, porque a Bíblia compara a primeira morte como sono. A Bíblia diz que as pessoas vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outras para aniquilação. Ele confunde as imagens da Bíblia e leva de forma literal dizer que um verme vai ficar eternamente vivo, que um fogo vai ficar constantemente pegando fogo, e ele usa imagens que eram lembranças da sentença, das consequências eternas, para fazer com que o fogo ele seja eterno, mas na verdade são as consequências. Enfim, espero ter ajudado você na compreensão. Minha ideia aqui não é atacar a pessoa dele, mas é dizer que eu creio que ele está totalmente equivocado nessas questões, tá certo? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, curta, compartilha. E esse material eu vou deixar disponível lá na minha plataforma. Entra lá em minutoprofético.com, entra na plataforma, se registra no módulo grátis, de materiais grátis, vai ter lá um PDF com todas essas respostas preparado para você poder saborear mais esta questão. Nos vemos então na próxima semana, se Deus assim permitir, e não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!